Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Ellington. A aula de hoje, aula de número 42. Espero que vocês estejam animados para mais esta aula e que consigam ter o objetivo de aprender novamente. O assunto da aula de hoje é números primos e números compostos. Nós vamos verificar a diferenciação entre os números primos e números compostos e saber quem são eles. Qual o objetivo que nós temos? O objetivo proposto para a aula de hoje será conceituar número primo, verificar o conceito de número primo, saber quando ele é primo ou quando não é, e escrever números naturais como produto de fatores primos. Nós vamos pegar algum número natural e vamos decompor ele através de multiplicações. Na aula de hoje vocês precisarão de lápis, caneta, papel, régua para a gente montar os números primos. Importante, dá uma pausa no vídeo e busca lá esse material, que assim vocês irão conseguir compreender melhor a aula de hoje. O que são números primos e números compostos? Vamos construir esses conceitos na aula de hoje. Em seu caderno, com caneta, escreva a seguinte tabela. Então, vocês farão uma tabela no caderno e farão uma numeração de 1 até o 50. Façam uma tabela da maneira que está aqui no nosso slide. Construam essa tabela no caderno ou em uma folha. Pausem o vídeo e faça a construção da tabela. Agora, utilizando lápis de cor, vamos desenhar uma estrela no número 1. Então, pega-se o número 1 e usa o lápis de cor e desenhe uma estrela nele. Todos vocês em casa façam isso. Desenhe uma estrela no número 1. Na sequência, eliminamos os múltiplos de 2, exceto o próprio 2. Vamos tirar todos os múltiplos de 2. Ah, professor, mas quem são os múltiplos de 2? Múltiplos de 2, lembre-se, são todos aqueles números pares. Todos os números pares são múltiplos de 2. Vamos eliminar todos os múltiplos de 2, exceto ele mesmo. Então, será eliminado o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, 22, 24, 26, 28, o 30, o 32, o 34, o 36, o 38, o 40, o 42, o 44, 46, 48 e, por fim, o 50. Veja como ficou fácil. A gente está eliminando os números da mesma coluna. Eliminamos também os múltiplos de 3, exceto o número 3. O número 3 nós vamos manter, vamos eliminar somente os múltiplos dele, que são os números da tabuada do 3, na verdade. Começando pelo 3, mas ele a gente deixa. Então, tabuada do 3 começa pelo 3. Não vamos eliminar ele, só os seus múltiplos. O 6 já foi eliminado, então vamos eliminar o 9, o 15, o 21, 24 já foi eliminado, o 27 e o 30 já foi eliminado, então vem o 33, o 36 já foi eliminado, eliminaremos o 39, na sequência seria o 42, como ele é par, já foi eliminado, já que ele era múltiplo de 2, eliminamos então o 45, e aí estão os múltiplos de 3 eliminados. Vamos eliminar outros múltiplos, o múltiplo de 5 e o múltiplo de 7, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7. Lembrando-se que todo múltiplo de 5 termina em 0 e também termina em 5. E os múltiplos de 7, como a nossa tabela vai até os 50, então basta vocês saberem a tabuada do 7 até os 50. Então, eliminando o 5 e o 7, deixamos eles. Esses a gente não elimina. Então, ficou eliminado o 25, o 35 e o 49. Esses são os eliminados.
tiramos todos os múltiplos de 2, menos o 2, tiramos todos os múltiplos de 3, menos o 3, tiramos também os múltiplos de 5, menos ele mesmo, o próprio 5, e eliminamos o múltiplo de 7, menos o 7. E ficamos com aqueles valores que ali estão. O que são esses valores? Note que em sua tabela muitos números ficaram riscados e outros não ficaram riscados. Estes que não ficaram riscados, que vão ser aí os números que nós estamos estudando hoje. Consultando a tabela, escreva todos os números que não estão riscados. Então vocês escrevem em seu caderno quais foram os números não riscados, começando com o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Escreva todos eles em seu caderno. Então, 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e, por fim, o 47. Então, escrevam, anotem em seus cadernos estes números aí. E esses são os nossos números primos até os 50. Então, vocês conseguiram construir em uma tabela os números primos até os 50. São estes daí. Esses números primos, vocês acabaram de escrever, acabamos de construir juntos, são números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Olha só, os números que acabamos de escrever possuem todos eles essa única característica, que é o que eu acabei de falar. Possuem apenas dois números naturais que os dividem, que é 1 e o próprio número. Então, os números primos têm essa característica entre eles. Eles só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Não tem nenhum outro divisor. Volta a esses números e confira lá se é isso mesmo que acontece. Pega lá o 23. Será que tem algum outro número que divide o 23, além de 1 e ele mesmo? Peguem o 41 como exemplo. O 41 só pode ser dividido por 1 e por 41. Vocês não vão achar nenhum outro número que divida o 41. Um número natural é considerado número primo quando possui, então, apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Anotem em seus cadernos que essa é uma das definições de números primos. Então, o número primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. A denominação primo, neste caso, significa primitivo. Não é primo de parente, não. Primitivo. Já que esses números serão utilizados para compor os outros números, os chamados números compostos. Então, todos os outros números que não são primos, eles são chamados de números compostos. E os números compostos, eu posso escrevê-los através de uma multiplicação de números primos. Lembrando da nossa tabela, os números riscados, como 4, 6, o 9, o 10, o 15, são divisíveis por 1 e por outro número, que pode ser o 2, o 3, o 5, por exemplo. O 4 é divisível por 1, por ele mesmo e também pelo 2. Então, ele tem 3 divisores. O 6 pode ser divisível por 1, por ele mesmo, pelo 2, já que ele é par, e também pelo 3. O 6 tem 4 divisores. Então, esses números eu chamo de números compostos. Este tipo de número é chamado, então, de número compostos, pois é divisível por mais de 2 números. Todo número que for divisível por mais de 2 números, ele é chamado de número composto. Um número natural não nulo é considerado número composto quando é divisível por mais de 2 números naturais. Então, aqueles que eu dividi por 3 ou mais, então eu posso chamá-lo de número composto. Observações. O número 1 não é primo, nem composto, pois tem apenas um único divisor, que é o próprio número 1. Então, ele é nem primo e nem composto. E não pode ser escrito como produto de 2 primos.
Eu não tenho dois números primos diferentes que eu possa multiplicar, lembrando que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, não tenho dois números primos diferentes que multiplicados resultem em 1. Então, o 1 não conta como número primo. Então, o primeiro número primo é o 2 e não o 1. O número 0 não é primo nem composto, pois tem infinitos divisores e não pode ser escrito como produto de dois primos. Não tem como eu multiplicar dois primos e eu encontrar aí o 0. E o 0, claro, ele tem vários divisores. Todo mundo aí divide o 0. Então, ele tem infinitos divisores. 137 é número primo? Como vamos fazer para descobrir se o 137 é número primo? Ah, professor, mas eu fiz a tabela lá e os números primos pararam no 47. Opa, nós fizemos a tabela dos números primos até o 50. Ele parou no 47, mas os números primos eles são infinitos. Vamos verificar como conhecer um número primo maior aí que o 47, que foi o último que nós fizemos naquela tabela. Para esse caso, vamos estudar o 137. Então, reconhecendo o número primo. Para reconhecer se um número é primo, dividimos o número dado sucessivamente pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, se quisesse continuar, 17, 19, 23, até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Traduz isso para mim, professor. Vocês farão a divisão por números primos. Quando o quociente ele for menor ou igual ao divisor, é sinal que parou a minha divisão. Se eu não encontrei nenhum resultado exato nessa divisão, nenhuma divisão exata, então esse número é dado como primo. Então, vamos lá. Se isso acontecer, a divisão não for exata, dizemos que o número então é primo. Podemos usar os critérios de divisibilidade que a gente acabou de aprender nas aulas anteriores para a gente descobrir aí algumas coisas, para não ficar dividindo e gastando tempo. Exemplo, 137 não é divisível por 2. Por que o 137 não é divisível por 2? Todos os números divisíveis por 2 eles têm que ser pares e o 137 é um número ímpar. Não é divisível por 3. Por que ele não é divisível por 3, alunos? Porque se eu somar os seus dígitos, os números que compõem o 137, eu vou ter 11. E o 11 não é múltiplo de 3. Então, na soma dos dígitos, eu encontro 11, que não é múltiplo de 3. E nem por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. O 137 termina em 7. Professor, pulou 4. Bom, se ele não é divisor de 4, né, se ele não é um múltiplo de 4, o 2 não é divisor dele, ele também não vai ser divisor do 4. Tá? Se ele não é múltiplo de 2, não vai ser múltiplo de 4 também. E lembrando que nós vamos usar nessas divisões para descobrir se o 137 é primo, somente números primos, e o 4 não é um número primo, por isso que a gente pulou ele. Continuamos as divisões pelos números primos seguintes, pelo 7, pelo 11, pelo 13. Então vejam pelo 7, fazendo o algoritmo da divisão. 137 dividido por 7. Então eu vou ter ali 19 como resultado, 19 é maior do que o 7 e o resto deu 4. Se deu resto 4, a nossa divisão não é exata. Então, resto diferente de zero. Divisão não exata. 137 por 11. O 137 também não é divisível por 11. O 11 não é múltiplo dele. Portanto, resto 5. Resto deu 5, divisão não exata. Prosseguindo, por 13. Opa, olha só o que aconteceu na divisão do 137 por 13. Eu encontrei o resultado 10 e resto 7. Vejam que agora o quociente, que é o resultado da minha divisão, ficou menor que o divisor. Quando o quociente ficar menor que o divisor, eu não preciso mais fazer essas verificações. Aí eu já consegui concluir que o número é primo. Não encontrei nenhum outro divisor do 137 que não fosse o 1 ou ele mesmo. Portanto,
temos lá que o nosso 137 vai ser o número primo. Olha lá, quociente menor que o divisor. Quociente ficou menor que o divisor, eu paro as minhas verificações. Já consegui verificar que esse número é primo. Então, 137, número primo. Classifique cada número em primo ou composto. 237 não é divisível por 2. 237 é divisível por 3. Pois, se eu fizer a soma, 2 mais 3 mais 7, 12. E o 12, ele é um múltiplo do 3. Portanto, 237 é um número composto. 103. 103 não é divisível por 2, já que ele é um número ímpar e todos os números pares é que são divisíveis por 2. O 103 é ímpar. Vamos ao próximo. Não é divisível por 3. Se eu somar 1 mais 0 mais 3, isso vai me dar quanto? 4. E o 4 não é um múltiplo de 3. Então, as duas primeiras verificações para o 103 não deram certo. Por 5, também não é divisível por 5, porque para ser divisível por 5, ele deverá terminar em 0 ou 5. Vamos ver por 7. 103 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7 vai dar 3. Abaixo 3, 33. 33 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. E 33 menos 28, 5. Sobrou resto. Não é divisível por 7 também o nosso 103. Vamos para o próximo. Por que não parei a divisão ainda? Não para a divisão porque eu só vou pará-la quando o quociente for menor que o divisor. 103 dividido por 11 vai dar 9. 9 vezes 11, 99. E 103 menos 99, 4. Sobrou o resto. E agora eu tenho o quociente menor que o divisor, paro a minha verificação e consigo constatar que o 103 vai ser um número primo. Olha lá, resto diferente de 0, 9 menor que o 11, quociente menor que o divisor, lembrando que quociente é o resultado de uma divisão. Então, portanto, o nosso 103 é um número primo. Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. O número 10 pode ser escrito de duas formas, como soma de dois números primos. Vejam só, 10 pode ser 5 mais 5 e o 10 também pode ser 7 mais 3. De quantas maneiras podemos expressar o número 25 como uma soma de dois números primos? Vamos lá. Expressar o número 25 como soma de dois números primos. Números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. O 29 já passa do 25, ok? Vamos pensar assim, usando o 23. Eu posso escrever 25 menos 23, 2. Então, 2, número primo, e o 23 também é um número primo. Então, uma maneira de eu escrever aí o 25 como uma soma de números primos seria 23 mais 2. Outra forma, usando o 19. 25 menos 19, 6. Opa, o 6 não é número primo. Então, essa aí não deu. O 17, que é o nosso próximo número primo, estou fazendo em ordem decrescente. 25 menos 17, 8. 8 também não é um número primo. Usando o 13 agora, 25 menos 13, 12. 12 também não é um número primo. Por enquanto, só temos o 23 mais 2, que é uma soma de dois números primos, para que eu tenha aí o 25. Usando agora o 11, 25 menos 11, 14. 14 também não é um número primo. Então, a única maneira que eu consegui verificar uma soma de dois números primos para que eu conseguisse expressar o número 25 é uma única maneira, fazendo o 23 mais 2. Encerramos mais uma aula sexto ano. Espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje sobre números primos e números compostos e lembrando sempre, façam as atividades propostas, pois através delas vocês acabam aprendendo mais, fixando seus conteúdos. Agradeço mais uma vez a participação
e até a próxima aula.